Após termos analisado a consumação do pecado por Davi, mais precisamente no versículo 4 e 5 de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 27, que é o nosso estudo, a queda de Davi, e no tópico anterior, a consumação do pecado por Davi. Nesse tópico agora, o quinto tópico do nosso estudo, nós vamos ver a tentativa que Davi fará, para encobrir o pecado, o seu adultério, porque trouxe consequências, né? Que é o que nós vimos então no finalzinho do verso anterior, né? O versículo 5 traz a consequência do pecado, do adultério de Davi para com Batseba, né? Que o texto, o versículo 5, como nós vimos, diz assim: a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Nós fizemos a exposição desse verso, fizemos a análise desse versículo. Agora vamos à tentativa de Davi, nosso quinto tópico, em encobrir o pecado. Esse quinto tópico ele vai estar dividido em 5 partes. Nós vamos para a primeira parte do quinto tópico, que é Davi convoca Urias e vai fingir, Davi pede para que Urias seja enviado até ele da guerra. Urias está na guerra, lembrando. E Davi solicita que Urias volte da guerra, venha até ele trazer informações da guerra, né? Que é o que nós vamos ver no versículo 6, quando Davi vai solicitar que Joabe envie Urias, né, para trazer informações, né, sobre a guerra. Na verdade, nós sabemos, porque temos a revelação, o texto completo, de que a intenção dele não era essa. Então nós vamos analisar isso. Depois, na segunda parte do nosso quinto tópico, nós vamos ver que Davi ele vai tentar manipular Urias através de conforto e também de presentes. Toda a intenção de Davi seria que Urias ele fosse até sua casa e aí, chegando na sua casa, dormisse com Batseba, sua mulher, né? Então se relacionasse maritalmente, e com isso Davi se livraria então do problema do adultério e livraria também Batseba. Porém não foi o que aconteceu, como nós vamos ver no desenrolar da história. Então vamos seguir nossa primeira parte do quinto tópico, né? Vamos fazer a leitura então do texto, e em seguida nós vamos fazer a exposição do texto, versículo 6 e depois versículo 7, e fazer toda a análise, concluindo com 4 aplicações, né? Vamos tirar mais 4 lições, nesse caso dessa parte do texto, versículo 6 e 7, para nossas vidas, em especial a partir desse momento aqui do desenrolar da história. E aí vamos dialogar o que nós podemos então aprender. O verso 6 diz assim: então Davi mandou dizer a Joabe: traze-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Então aqui nós já temos a compreensão. Davi ele manda que uma mensagem para Joabe, para que Joabe mande que Urias, né, seja enviado até ele. Nós vamos ver que ele vai tentar ali ter um momento de interação, mostrando preocupação com o desenrolar da guerra e com personagens que se encontravam na guerra, mas vamos ver que ali Davi vai usar apenas máscaras. Aqui nós podemos observar 3 pontos, né? Primeiro, o início do plano de Davi, né? Davi, então, quando ele recebe a notícia, como vimos no versículo 5, de que Batseba ela se encontrava grávida, e isso em decorrência do adultério praticado entre Davi e Batseba. Aí vem a questão, agora o que fazer, né? Então Davi começa a dar início ao seu plano, não um plano de arrependimento. O ideal aqui seria
então que Davi ele se arrependesse do que ele fez, se voltasse para Deus, confessasse os seus pecados, né? Claro que ainda continuaria com as consequências, até mesmo porque Batseba engravidou. Mas, no entanto, seguiria o caminho correto, que é o caminho de que quando o homem peca, o caminho mais correto é que ele vá, se volte para o Senhor e ele se arrependa dos seus pecados. O oposto disso é o que Davi vai fazer, tentar encobrir então o seu pecado, e como veremos em uma das aplicações, as coisas só fazem piorar quando Davi tenta então encobrir o seu pecado. A primeira parte aqui já vemos o início então, Davi dá início então ao seu plano. O texto diz assim: então Davi mandou dizer a Joabe. O verbo mandou aqui é interessante porque ele aparece em outros versículos, né? Como o versículo 1, né? O versículo 1, o verbo mandou, ele aparece, como também no verso 3, verso 4, verso 6, verso 14, verso 27. Então esse verbo ele se repete no decorrer então desses versículos, né? Mais precisamente 6 vezes, né? E aí o que indica, né, esse verbo dentro do texto e dentro do contexto da nossa exposição aqui, do nosso estudo, né? Aqui nós compreendemos que Davi, a partir desse verbo, que Davi tinha ali o controle total sobre os eventos, né? Mandou. Então Davi, o tempo inteiro, ele está sob o controle da situação, né? No entanto, ele está caminhando para um caminho que vai contra o que ele deveria então fazer, né? E aí com essa ação, né, Davi, né, ele assume um papel aqui no que também será de nossas aplicações. Davi então aqui ele vai assumir o papel de alguém manipulador, né? Ele elaborou um plano, né? E o plano dele é ocultar o seu pecado. O interessante é que a Bíblia, como eu trouxe na introdução do estudo, né? A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? E o nosso livro-texto, que é esse livro aqui do Charles Schindel, ele traz várias qualificações de Davi, né? O Charles Swindoll, essa série Heróis da Fé, e a obra específica é sobre Davi, né? E o título aqui é que é interessante: um homem segundo o coração de Deus. Então Davi já tinha conquistado muitas coisas, inclusive o Charles Swindoll diz que Davi tinha cerca de 50 anos quando o fato aconteceu, né? E que ele já reinava há aproximadamente 20 anos, né? Então veja, ele já reinava 20 anos, então foram muitas vitórias nas batalhas, e Davi, então, nesse momento, ele se encontrava, né, numa situação de ociosidade, como nós vimos no estudo nas partes anteriores, né? E aí ele caiu nessa situação. Aqui ele vai, então, elaborou o plano para ocultar o seu pecado, e Davi compreendia plenamente que Deus ele vê tudo. No entanto, houve esse momento de cegueira espiritual aí na vida do rei Davi, né? Então ele elaborou esse plano para que ele pudesse então ocultar então o seu pecado. Walter Brueggemann diz o seguinte, ele comentando, ele diz que Davi começa a mover as peças do tabuleiro, né? E ele move essas peças do tabuleiro, segundo Walter, como um estrategista político. Não como, e aí aqui é o contraste, não como um homem segundo o coração de Deus, mas como se ele fosse apenas um estrategista político, né? Sabendo que as vitórias que Davi conquistou não provieram dele mesmo, né? Começando pelo próprio a derrota do gigante Golias, né?
o próprio Deus o concede essa vitória, né? No entanto, ele tem esse momento, como falei, de cegueira espiritual. E aí vem a ordem de Davi, né? Qual é a ordem de Davi, então? A ordem de Davi é: traze-me Urias, o Eteu, né? Urias, só relembrando, porque nós já vimos em partes anteriores do nosso estudo, que Urias era um dos valentes de Davi, né? Segundo Samuel 23:39, e Urias também é descrito como um guerreiro leal e também um guerreiro corajoso. Será uma das nossas aplicações, vamos fazer a comparação entre Urias e Davi aplicando as nossas vidas. E aí, o motivo aqui, né, o motivo aqui da convocação de Urias e ao seu encontro não era algo positivo porque ele queria saber de uma forma honesta do que estava acontecendo na guerra, mas aqui ele queria usar Urias como uma peça, né, no plano de encobrimento do seu pecado, né, um pecado que gerou uma consequência direta, que foi então a gravidez então de Batseba. Matthew Henry, ele observa o seguinte, ele faz a seguinte observação: Davi, em vez de confessar seu pecado, ele procura escondê-lo com mais pecado. Também será uma das nossas aplicações no final. Ele chama Urias não para honrá-lo, mas para usá-lo, porque a intenção era usar Urias para encobrir então o seu pecado. E a terceira parte do verso, nós vemos o cumprimento então da ordem. A ordem seria que Urias fosse até ele, e nós vemos então o cumprimento da ordem. O texto diz: e Joabe o enviou a Davi. Quem era Joabe? Joabe era o comandante então do exército de Davi, né? Nós vemos também que o texto deixa claro que quando Joabe recebe a ordem, ele obedece à ordem de Davi sem fazer questionamento, né? Apenas Joabe executou a ordem real, a ordem do rei para com Urias, né? E aí o verso 7, né? Isso é o que nos traz o verso 6, verso 7, nós vemos então o encontro, vai acontecer o encontro então de Davi com Urias. O texto diz assim: Urias veio a Davi e este lhe perguntou: como estavam Joabe e o exército e como iam à guerra? Então, o que Davi queria saber? Davi queria saber sobre Joabe. No caso aqui, o que o texto descreve é que Davi ele expressou, né? No entanto, existe aqui uma intenção obscura. No entanto, o texto diz que Davi queria saber sobre Joabe, sobre o exército e o decorrer da guerra, né? O texto começa logo dizendo que Urias veio então a Davi. Urias aqui ele cumpre então, Joabe cumpre a ordem e Urias também cumpriu a ordem do rei, né? Obedeceu prontamente a convocação real, a convocação do rei, né? O texto, nós vemos aqui na vida de Urias a prontidão de Urias em obedecer ao rei. E aí nós temos a segunda parte do verso, o questionamento então de Davi, né? Davi lhe perguntou, né? Como estavam Joabe, o exército, e como estava o desenrolar então da guerra, né? Davi, ele aqui simplificando, Davi pede que ele o atualize, né? Sobre Joabe, o exército e a guerra. O objetivo de Davi, né? Aqui nós vemos de forma psicológica, era deixar ali então Urias numa situação de conforto, numa situação confortável, né? Para que assim ele preparasse o caminho para que na sequência, no decorrer dos fatos, Urias fosse para sua casa e se deitasse então ali com a sua mulher. Uma observação que a ser feita é que se antes de Batseba ela ir coabitar com Davi, adulterar para com Davi, né, ali contra o seu esposo Urias, ela havia passado pelo processo de purificação, porque havia menstruado, e vai até Davi. Chega lá com Davi, deita com Davi, volta para sua casa, como o texto descreve. Existe um período de tempo, né, para que a gravidez fosse
ela compreendesse que estava grávida, né? Fisiologicamente. Então, vamos dizer assim, 30 dias pelo menos, ao menos 30 dias. Por quê? Porque aí a menstruação não veio, logo ela compreendeu que estaria grávida. Eu estou botando um mínimo, pode ser mais. Se ela se deita com Urias nesse período, quando Urias voltasse da guerra, se Urias passasse pelo menos mais o tempo suficiente na guerra, que fosse equivalente ao nascimento da criança, né, existiria uma disparidade de data, ou se ele voltasse antes da guerra, e com relação à gravidez, se ele fosse um homem atento, ele conseguiria então compreender a disparidade de data, ou talvez não compreendesse, passasse batido devido a toda a situação, e ele próprio não desconfiar então do que estaria acontecendo. Então aqui, ainda no objetivo de Davi, né, deixar Urias confortável, preparar o caminho para Urias ir para sua casa, né? E Urias então seria o meio que Davi usaria para encobrir o seu pecado. Aqui cabe uma nota de rodapé. Aqui nós podemos fazer então uma nota de rodapé, né? E qual seria? A menção aqui a Joabe e ao exército, né? Disfarça aqui, né? Serve como um disfarce aqui, um disfarce moral apenas um disfarce. Essa citação, esse questionamento, essa interação entre Davi aqui e Urias, né? Mas Davi, ele tenta apenas parecer, né? Ou tenta parecer ali para Urias preocupado com a guerra. Porém, Davi, ele estava aqui travando uma guerra interna contra a sua própria consciência. Ele tinha consciência do que ele havia feito e qual seria a consequência. Diante dele ali se encontrava um homem inocente, um homem que não tinha culpabilidade alguma do que havia acontecido, mas o pecado teria sido de Davi e também de Batseba e não de Urias. Walter Brueggemann ainda comenta o seguinte sobre isso em seu comentário de 1 e 2 Samuel. A cortesia de Davi é uma máscara. Ele usa a linguagem da responsabilidade real para esconder sua culpa pessoal, né? O contraste entre a fidelidade de Urias e a duplicidade de Davi é o coração moral deste capítulo, né? Essa duplicidade, essa falsidade, esse uso de personas por Davi diante do que havia então acontecido. Então, essa primeira parte, Davi ele convoca Urias e ali finge interesse por ele. A próxima parte, vamos ver como Davi tenta manipular Urias através de confortos e presentes, tudo com a intenção de que Urias fosse então para a sua casa. Então aqui nós podemos extrair, a partir da vida de Davi, algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas, né, é que ocultar o pecado, né, como fez Davi, sempre exige mais pecado. O que isso quer dizer? Muitas vezes você comete um pecado, ao invés de corrigir esse pecado, corrigir o percurso, né? Pecado, errar o alvo, você errou o alvo, você está seguindo por um caminho que não é o caminho do centro da vontade de Deus, e você precisaria então retornar para Deus, voltar novamente para o caminho do qual Deus deseja que o homem siga. No entanto, muitas vezes o ser humano, no caso aqui de Davi, ele vai tentar então ocultar o seu pecado, né? Sabendo que ele está pecando contra Deus. Todo pecado é pecado contra Deus, embora muitas vezes você peque contra um outro ser humano, mas esse pecado ainda assim, por exemplo, matar, ou no caso aqui do adultério, toda forma o pecado é contra Deus, que é santo, né? E aí, aqui, nós vemos que Davi diz assim, traz-me Urias. Então você vê que Davi, ele vai ocultar o pecado com mais pecado. Então, o pecado oculto sempre exige mais pecado. E qual seria, então, a reflexão que nós podemos fazer, então, a partir disso? É que nós devemos ser transparentes diante de Deus, diante dos irmãos da igreja, né? Diante dos outros irmãos, porque esse é o caminho, então, da restauração. Qual é o caminho da restauração? Não é ocultar, mas, ao invés disso, a transparência. O próprio Davi escreve, então, no Salmo 32 e o versículo 3 a 5, a essa necessidade de trazer às claras
o pecado e não fingir que ele não aconteceu e ocultá-lo. O texto diz assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Então veja, né? Enquanto ele estava calado ali, a culpabilidade, né? A pecaminosidade ali o afligia, né? A culpa pelo que tinha feito, né? Pelos seus pecados, né? E ainda ele diz o seguinte: porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como o calor da seca. Veja aqui, né? E aí ele, no verso 5, ele chega ao ápice, quando ele diz: confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então veja o que Deus faz, né? Deus, ele perdoa, mas no entanto, quando o pecado fica sendo oculto, né? Fica se ocultando, é como se você se torturasse, né? Ou o peso ali, né? Daquela situação ali, porque o pecado, ele acaba então distanciando o homem da presença de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, a santidade aproxima o homem de Deus. Temos esse contraste. E aí, uma outra aplicação que nós podemos extrair dessa parte do texto é questionar, então, quem somos nós, né? Diante da história. Quem é você no mundo hoje? Você se sente alguém manipulador, como Davi, ou alguém, um exemplo de fidelidade, como Urias, né? Em qual caminho, muitas vezes, você segue no seu cotidiano, nas suas interações que você faz, né? No seu dia a dia com sua família, para seus colegas de trabalho ou de estudo, né? Como você tem então se comportado, né? Nós vemos que Davi, ele manda dizer ali a Joabe: traz-me Urias, né? E nós vemos que Urias vai então ali até ele sem questionar, né? Então nós vemos um homem manipulador e um homem aqui obediente. A reflexão aqui que nós devemos fazer é que nossa vida, ela deve refletir integridade. Nós devemos viver uma vida de integridade. E essa vida deve ser vivida de integridade principalmente, né, quando ninguém está olhando. Porque, por mais que as outras pessoas não consigam ser onipresentes e ver, né, tudo o que fazemos em oculto, mas o próprio Deus, ele contempla. Provérbios sobre integridade, Provérbios no capítulo 11, o verso 3, diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, precisamos ser íntegro, né? Porque a integridade é o caminho que o justo deve seguir, né? Enquanto isso, a falsidade, né, as máscaras, é o caminho que os infiéis vivem, e esse caminho conduz o homem à destruição. E sobre fidelidade, né? A fidelidade, devemos ser fiéis a Deus, né, no campo de batalha da nossa vida, né? Porque sendo fiéis a Deus, nós provamos o nosso caráter, né? Diante de Deus. Então a fidelidade no campo de batalha da vida é prova de caráter, né? Precisamos ser fiéis, porque assim nós comprovamos então o nosso caráter diante de Deus, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei então a coroa da vida. Fiel, né? Fidelidade. A nossa terceira aplicação, nós vemos que Davi aqui no texto, ele está usando então uma máscara, né? E ele tá fazendo aqui um papel de um rei preocupado, no entanto, que com intenções obscuras. Então ele está usando uma máscara aqui para com Urias. E a terceira aplicação é que Deus vê além da máscara, né? Deus vê além das máscaras que usamos, das personas que usamos, né? Davi, ele expressou aqui, como vemos, uma falsa aparência de preocupação. Ele finge preocupação, só que o texto, na sequência, já dentro do contexto, entendemos que ele está apenas usando aqui da sua posição como rei para seguir caminhos maléficos, caminhos totalmente de oposição àquilo que deveria seguir um servo de Deus, né? Ele vai lá e ele fica perguntando sobre Joabe, sobre o exército, sobre como a guerra
se encontrava, né? A reflexão aqui que nós podemos fazer é que você e eu devemos ser um cristão autêntico, né? Em todo o nosso modo de viver, né? Em todo o nosso cotidiano, por onde andemos, né? Por onde andemos, o que venhamos a fazer, que façamos, né? Como cristãos autênticos, né? Com autenticidade, né? Cristãos sem falsidade, nem sem máscara, né? Mas preservando pela verdade, e a verdade de Deus sobre nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, né? Então nós não vivemos mais como vivíamos anteriormente, né? Então não devemos viver na mentira, porque nós já tiramos a roupa do velho homem, né? Com os seus feitos, né? Os feitos voltados para a pecaminosidade. E a continuação do verso diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, né? Segundo a imagem daquele que o criou, né? Então, nós nos vestimos de um novo homem, né? Renovado agora pelo conhecimento, né? E segundo a imagem daquele que o criou, daquele que nos criou, né? E aí chegamos à nossa quarta e última aplicação. E qual seria? Aqui, a luta de Davi não é contra Urias. A luta de Davi não é contra Urias, não é contra Batseba. Mas a luta dele aqui é contra ele mesmo. Então, qual é a aplicação? Nossa luta mais difícil é contra nós mesmos. Por quê? Por quê, né? Aqui nós vemos que a consciência de Davi, ela estava se degradando, né? Era uma guerra ali. Davi estava vivendo uma guerra interior entre ser fiel a Deus, se arrepender dos seus pecados ou continuar seguindo a sua própria natureza, sua própria compreensão ou mesmo deixando Deus oculto da sua vida para viver uma vida voltada para si mesmo, para a pecaminosidade. Então, a batalha aqui, né? A batalha que Davi estava vencendo era uma batalha interna, né? E essa batalha era maior do que a guerra que estava sendo travada pelo seu exército com os amonitas, né? Era maior, porque era uma guerra então interior, era uma guerra que estava sendo travada na sua vida, né? Por causa de um erro que ele havia cometido, né? E esse erro foi o adultério para com Batseba contra Urias. E aí quando então começa a vitória na vida do crente, né? É quando você para de lutar, né, contra a sua consciência. Sua consciência está apresentando para você, como no caso de Davi, que você tá errado, né? E aí o que eu tenho que fazer, né? Eu estou vivenciando uma vida de pecado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho consciência disso, então eu não tenho que lutar contra a minha consciência, né? Mas pelo contrário, eu tenho que ir até o Senhor e me render a Ele. Eu tenho que me render ao Senhor, né? E não continuar lutando, mesmo sabendo que eu estou errado, e eu fico lutando como Davi fez, e até mesmo como nós vimos usando máscaras para ocultar aquilo que havia cometido. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então renúncia, né? Precisamos renunciar, né? E seguir a Cristo, né? Tomando nossa cruz e seguindo a Cristo. E Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação, né? Então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ao contrário de lutar contra a minha consciência, sabendo que eu estou errado, né? Eu devo, então, o texto aqui diz o seguinte, né? Quando foi copiei errado. O texto diz assim: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso. Verso 2, vou ler o verso 12 e verso 13.
um coração perverso e incrédulo, que vos desvieis do Senhor, do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros, né, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido. Hebreus, estou lendo Hebreus 3, Hebreus 3, 13. Endurecido pelo engano do pecado, né? E aí o verso 15 assim: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, né? Como na rebelião, né? Então não se rebele, né? Mas se você ouvir a voz do Senhor, né? Arrependa-se dos seus pecados, se volte para o Senhor e não fique lutando com aquilo que você não vai conseguir vencer, porque você tem consciência, sendo um cristão, do que Deus requer de você, se você está no caminho correto ou não, se você está pecando, transgredindo, ou se o caminho que você está seguindo está distanciando você de Deus. Então, o que Deus requer, né, de você, para que tudo isso seja resolvido? Se volte para Deus, né? Então pare de lutar, né, contra a sua consciência e volte-se para Deus, né? Que Ele vai restaurar a sua vida espiritual, né? E como vai acontecer na vida de Davi, na sequência, né, da história. Então nós finalizamos essa primeira parte. Estamos então no nosso quinto tópico. E essa é a primeira parte do quinto tópico, né? Davi convoca Urias e finge interesse. Próxima parte, Davi vai tentar manipular Urias com conforto e presentes. É isso. Dá o play aí e segue para a próxima parte do nosso estudo sobre 2 Samuel 11, do 1 ao 27.